Um grupo de peregrinos que já caminhava pelo deserto há vários dias agora chega no ápice desse retiro espiritual. Eles estão diante de uma caverna e ali o seu guia então os convida a fazer uma experiência profunda do amor de Deus dentro da caverna. Então, existia duas regras e um conselho. A regra é que assim que se abrisse aquela caverna, cada um deles poderia entrar apenas com um saco na mão. E no tempo determinado a caverna se fecharia de novo e eles teriam que sair. O conselho é que fossem com o coração aberto. Eles entraram no tempo determinado, saíram e então começaram a ver o que tinham coletado lá fora, a luz do dia. A surpresa foi grande quando alguns deles viram que estavam com um saco cheio de joias preciosas e os outros não tinham nada, porque aquele saco era o coração de cada um. Aquelas pessoas que tinham um coração fechado, que não conseguiam perdoar, não queriam perdoar, não receberam a graça de Deus. E isso é o que Jesus nos alerta nessa passagem de hoje, que está no livro de São Mateus, capítulo 18, versículo 21. É o seguinte, veja, aqui começa com aquela pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Pedro já jogou um número lá em cima, né? Naquela técnica do pé na porta. Jogar um número lá em cima para pegar um número menor. Então, ele pensou, Jesus vai dizer, não, 3 vezes tá bom, né? Porque 3 vezes já é o número da perfeição. Não. Jesus fala, 70 vezes 7 tu deve perdoar. Santo Agostinho vai nos dizer porque desse número 70 vezes 7. Porque se Deus nos deu os 10 mandamentos, né, o decálogo dos 10 mandamentos, então o 11º mandamento, que não é um mandamento, mas que é o pecado, totalizariam 11. Sobre 7 dias da semana vai dar 70 vezes 7. Significa sempre. Nós sempre devemos perdoar. E é um comum, era comum, né, o São Jerônimo, que sintetizou a Bíblia, né, dividiu a Bíblia por anos e anos, ele dedicou a sua vida a isso, devotou a sua vida à Bíblia. Ele disse que era um costume muito comum entre os sírios e entre os palestinos sempre contar uma parábola depois de um ensinamento para que conseguisse captar aquela mensagem, né? E então aqui Jesus vai falar, a contar a parábola do servo cruel, do servo mau. E conta a história que um servo devia para o seu patrão 10.000 talentos. E então, no dia de fazer o acerto de contas, lá quando a caverna ia se fechar, ele chama esse servo, falou, e aí, vai pagar? E o servo falou, o patrão mandou, eu vou jogar você e a sua esposa, vou tomar todos os seus bens para pagar essa dívida. E esse servo então se ajoelhou, se prostrou por terra diante do Senhor e pediu, me dá um prazo e eu te pagarei. O Senhor então não só lhe deu um prazo, mas perdoou a sua dívida. Mas veja como a falta de misericórdia do nosso coração bota tudo a perder quando o nosso coração está fechado. Bastou ele sair dali, ele encontrou um colega dele de trabalho. E esse colega dele devia apenas 100 denários. Mas ele não teve a misericórdia para com o seu colega de serviço. E mandou que se colocasse na cadeia, a mulher dele tomou os bens para pagar. Meu amigo, quando esse patrão ficou sabendo, ficou irado com esse servo seu que ele havia perdoado. E falou, agora não vai mais ter perdão. Veja, olha a diferença. Esses 10.000 talentos que esse servo devia ao seu senhor, eu fiz uma conta por alto, assim, me perdoe porque eu não sou bom de matemática, enfim, mas aproximadamente 40 bilhões de reais. A conta é impagável. São 25 toneladas de ouro ou de prata. Essa conta é impagável, nem trabalhando a vida inteira dele, vidas e vidas ele pagaria. Enquanto que o colega dele devia apenas 100 denários. Um denário era a moeda equivalente a digamos assim, a uma diária de um servo. Devia ser em torno de 3.000 reais. E ele perdeu tudo, porque não conseguiu perdoar o seu colega que ele devia 100 denários. Sabe, é isso que Jesus vem nos falar nesse dia de hoje. É isso que ele vem nos alertar para a necessidade de nós termos um coração aberto para a graça de Deus. O tempo que nós estamos, a caverna se abriu no dia do nosso batismo, vamos dizer assim, no dia que nós tivemos, então, começamos com a idade da razão, com 7 anos de idade.
E o nosso coração é o que vai possibilitar a gente poder pegar essas graças de Deus. Tudo passa pelo nosso coração, pela nossa alma, pela nossa vontade de perdoar. Não é uma incapacidade de Deus não conseguir perdoar se nós não perdoarmos o nosso irmão. Não, é que nós não conseguimos receber a graça de Deus porque nós estamos fechados para a graça de Deus. Esse é um pecado contra o Espírito Santo, ao qual Jesus já havia nos alertado, que não haverá perdão. Então, hoje, muito mais do que talvez nós nos ficarmos, digamos assim, horrorizados com isso, na possibilidade de não sermos perdoados por Deus, é um convite de Jesus para que nós possamos, então, perdoar o nosso próximo, para receber o perdão de Deus. Deus não se deixa vencer em misericórdia. Não, não. A graça dele sempre vai ser abundante. Mas nós podemos limitar. E nós limitamos essa graça de Deus na nossa vida, porque pela falta de perdão. Pela falta de perdão. Eu não sei qual é a conta que tu deve para o patrão e que eu devo para o patrão. Eu sei que é uma conta impagável. Nós jamais poderemos pagar o amor de Deus. Mas a única coisa que nós podemos retribuir a ele é retribuindo ao próximo aquilo que ele nos deve. Abra o saco da sua vida. Abra o teu coração. Perdoe e peça perdão. E a graça de Deus acontecerá abundantemente na tua vida.